Bom dia, igreja. Que bom estar aqui nessa manhã, nesse dia, nessa manhã tão gostosa, tão especial, da gente poder ver essas crianças servindo ao Senhor, amando estar na casa do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas para mim é uma alegria muito grande saber que os nossos filhos, eles ficam ansiosos para estarem na casa de Deus. Que privilégio! Eu imagino que você, como eu, a gente pensa, meu Deus, como eles serão poupados de tantas coisas, de tantas amarguras, de tantas dores, de tantas desilusões, porque desde a tenridade o Senhor, o Espírito Santo, tem os conduzido. E isso é uma bênção muito grande, não é? Eu me lembro, quando eu estava orando, quando a gente começou o departamento infantil, e a gente veio logo a ideia do refuginho, o nome refuginho. Surgiu e a gente gostou muito. E eu pensei, eu vou orar e buscar da parte do Senhor um slogan. E comecei a orar porque eu não concordava com a ideia de que as crianças eram a igreja do futuro. Eu ouvia muito isso. Eu ouvia muito as pessoas dizendo, olha, eles são a igreja do futuro, eles são a igreja do amanhã. E sabe quando você ouve e você fala, mas eu não acho que é bem assim. E aí veio o insight, que eu sei que é do Senhor e foi do Senhor, que é refuginho sendo a igreja hoje. Porque é hoje, eles já são o corpo de Cristo. Eles já são a noiva. Eles já são luz, eles já são farol, eles já são usados, eles já são instrumento, eles já são sensíveis à voz do Espírito. Por isso que é sendo igreja hoje. O Senhor tem usado de maneira muito linda a vida das crianças. As crianças têm, de fato, buscado com fome e sede a presença de Deus e adorado a esse Deus e sendo usados na escola. E é sobre isso que essa manhã eu creio que o Senhor quer nos ministrar. O quanto as crianças, de fato, elas são igrejas hoje. Aqui no vídeo, nós compartilhamos Mateus 19:14, que diz, é um trecho muito conhecido, que Jesus fala, né? Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a ele. É muito interessante porque Jesus não diz assim, olha, segura as crianças aí, quando elas crescerem, a gente conversa. Não, na verdade, Jesus diz, deixa vir, e na verdade, se você, obrigada Amanda, se você quiser a minha presença, se você desejar fazer parte do meu reino, você precisa se assemelhar a ela. Então, ele não somente prioriza que as crianças estejam na presença dele, como ele diz para a gente, se você quer fazer parte do meu reino, você precisa ser como elas. E que desafio é esse, não é? Voltar à inocência. A palavra de Deus diz que nós precisamos, então, estarmos nos despindo de toda a maldade, de toda a malícia, de tudo aquilo que ao longo da vida e as decepções e as dores, as machucaduras, as frustrações de alguma forma fizeram da gente casca grossa. E o Senhor Jesus então diz que é necessário que a gente volte a ter a inocência de uma criança. Eu queria convidar você então a fechar os teus olhos para nós orarmos.
Senhor, fala conosco, Pai, nessa manhã. Ensina-nos da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja nos desafiar nesse dia, Senhor. Como pais que somos, cada pai, cada mãe, e também como filhos, que certamente cada um aqui é também. Que a Tua palavra, Senhor, seja rema nos nossos corações e que ela nos leve a um lugar de mais intimidade na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Jesus faz questão da presença das crianças. E aí, eu tenho uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer para nós pais nessa manhã. Nós fazemos questão de que as nossas crianças estejam na presença de Jesus? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você rapidamente pode responder sim. Eu trago-os todo domingo para o culto e não vou abrir mão de que meu filho venha à igreja. Esse é um passo muito bom, é muito importante, mas está longe, longe de ser aquilo que Jesus deseja. Porque o que Ele quer é que as crianças estejam em sua presença. Ele não deseja a visita das crianças 2 horas a cada 7 dias, mas Ele deseja estar na presença, que as crianças estejam na sua presença. E aí, isso depende muito da gente. Se tem uma coisa que depende de nós, pais, é disso. A gente é que vai facilitar esse caminho ou dificultar esse caminho. Em Efésios 6, no versículo 1 a 4, diz assim, Efésios 6, se você puder abrir, versículo de 1 a 4, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe, uma das maiores missões que a gente tem, falando agora aqui com os pais, sem dúvida alguma, é essa missão. É muito fácil a gente ser reconhecido lá fora, a gente ser reconhecido no âmbito do trabalho, no âmbito profissional. As pessoas, de repente, olharem para a gente e, de certa forma, nos admirarem. Aqueles que estão de longe, aqueles que estão distantes. Mas o maior êxito que nós podemos alcançar como pais e mães é saber que os nossos filhos nos admiram. É saber, é alcançar a admiração, o respeito, é entender que os nossos filhos buscam em nós conselhos. É saber que os nossos filhos olham para a gente com aquele olhar do tipo, eu conto com você, eu confio em você, eu acredito em você. É olhar e saber que os nossos filhos, sabe, é o contrário. As coisas podem estar ruindo do lado de fora, mas você dentro da tua casa
tem aqueles que olham para você e dizem: eu acredito em você. Eu confio em você. Eu já falei isso algumas vezes e eu lembro que quando eu aprendi, eu ouvi isso, foi um impacto muito grande na minha vida. A definição da palavra bem-sucedido. Que a maioria das pessoas, elas olham para essa palavra, para esse termo, para esse lugar e diz assim: eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. E ela atrela isso a um sucesso financeiro, a uma carreira. Mas, de fato, isso significa que você conseguiu fazer com que os teus filhos vão além de você. Fazer e projetar que os seus filhos serão melhores do que você. E você chega naquela certa idade e você olha e fala assim: eu me considero uma pessoa bem-sucedida, que significa que é de sucessão. Estou sendo bem-sucedido. Um homem e uma mulher, para se considerar bem-sucedido, ele tem que olhar para os seus filhos e dizer: eles vão além de mim. Eles são melhores do que eu. Vocês estão entendendo? Eu achei, o dia que eu aprendi isso, eu falei: uau, é verdade. Se tem algo que eu preciso me dedicar, gastar a minha energia, a minha intencionalidade, é promover os meus filhos além de mim. Uma versão mais muito melhorada. Aqui em Efésios, no versículo 1, primeiro diz: obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Se a gente olharmos para culturas, povos, raças, lugares, isso é uma base, é basilar. Todo pai e mãe espera a obediência de um filho. Isso é muito básico. Se nós não estamos conseguindo administrar isso, se os nossos filhos têm dificuldade de nos obedecer, um fundamento muito importante está ficando de lado. E isso vai ressoar por toda a vida dessa pessoa. Se ela não entende um princípio de obediência, ela não vai conseguir nunca se submeter a nenhum tipo de trabalho, a nenhum tipo de autoridade e muito menos ao Senhor. A obediência é fundamental. Gaste o seu tempo, a sua energia. Se você de repente percebe que teu filho, tua filha, tem uma raiz de rebeldia, é irreverente e não gosta de se sujeitar àquilo que você está trazendo como direção, porque é necessário que isso aconteça, pois isso é justo. A palavra de Deus diz: é justo. É justo. Começa daí. Sabe, irmãos, eu já falei isso, de vez em quando eu olho e eu observo o quanto tem filhos e filhas de 2, 3 anos ditando as regras em casa. O quanto os pais estão na dispensação daquele pequeno chefinho. É ele que manda. Eu lembro uma vez que eu me espantei, estava frio. Esse frio que só São Bento sabe produzir. A criança ranhenta, que só São Bento sabe produzir. E estava aquela loucura. E a criança de camiseta. Pus a mão gelada.
olhei para a mãe e falei: mãe, precisa pôr uma blusa nessa criança, olha como ele tá frio, estava todo mundo encapotado. Aquela criança ranhenta, até saindo pelos olhos, sabe? Quando tá daquele jeito. De verdade. Ela olhou para mim e falou: ela não quer pôr blusa. 2 anos. Eu olhei e falei: ela não tem consciência. Ela não tem noção do que ela quer, o que ela não quer. Ela não faz ideia do que ela quer. Você está na vida dela para isso. Porque ela não faz ideia de que ela precisa de uma blusa, porque ela está doente, porque está muito frio, porque ela precisa se agasalhar. Então, independentemente daquilo que ela queira, é necessário que ela vista uma blusa. Esse é um pequeno exemplo de muitas coisas que a gente está e já viveu o suficiente para entender mais do que eles, para saber mais do que eles. E eles não podem simplesmente fazer aquilo que eles querem, que eles desejam. Sabe? E isso gera muita energia. Porque ela vai espernear, ela vai chorar e de repente você fica constrangido com isso. E por isso ela vai impondo, ela vai mandando. Não tenha medo de um choro, de um esperneio de uma criança. Faça o que precisa ser feito. No versículo 2, diz assim, que vai para um outro nível. Muita criança pode obedecer. Muitos pais podem, de alguma forma, impor essa autoridade, não conquistar essa autoridade, que é um outro ponto, não é? Mas, no versículo 2, fala de uma palavra que é chave. E aí a gente precisa trabalhar um pouco mais do que só a obediência, que é a honra. Muitos obedecem, mas nem todos que obedecem honram. Porque a honra já está num outro lugar no coração. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aí olha só. A gente que ama nossos filhos, né? Sabe, a gente ama tanto os nossos filhos que a gente não deseja a honra simplesmente pela honra. Mas a gente ama tanto que a gente deseja que eles nos honrem para que essa promessa seja cumprida na vida deles. Porque diz assim, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É uma promessa. E a palavra diz que é uma promessa. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então a gente olha para os nossos filhos, a gente deseja tanto que essa promessa seja cumprida na vida deles. E a gente olha então e fala assim, eu preciso que eles nos honrem. Como conquistar a honra dos nossos filhos? E aí, meus amados, é um exercício ainda um pouco maior do que simplesmente exigir obediência. A honra, ela vem através da admiração. A honra, ela vem através de modelar. Vem através de um olhar dizendo, eu desejo ser como você. Você é uma pessoa incrível. Eu confio em você. Você conquista uma honra, uma pessoa te honra, sabe? Não é mais pela obediência, não é mais pelo medo de levar uma bronca, não. É quando você já não está mais nem na presença dos teus filhos, mas eles vão fazer exatamente como foi dito, porque ele te honra. Porque ele honra o pai e a mãe. Ele confia que a direção do pai e da mãe é a melhor direção. Ele já não obedece de birra.
eu tenho que fazer isso daqui porque meu pai mandou. Não, eu preciso fazer isso daqui porque eu entendi. Isso exige da gente esse modelar. Então, o que isso tem a ver com o primeiro versículo, aqui mencionado de Mateus 19:14, de estar na presença? Tem tudo a ver. Porque se os nossos filhos, em primeiro lugar, não ver coerência na nossa vida espiritual, ele vai ser o primeiro a não valorizar estar na presença de Jesus. Se os nossos filhos não verem que de fato Jesus está no centro, ele é adorado, ele é honrado, ele é obedecido, existe primazia, existe um temor. Na casa, Jesus, ele é colocado no centro. Os nossos filhos, eles observam e vê que na casa que eles moram, Jesus é honrado, ele é valorizado, ele é exaltado. Quando a gente vai corrigir, a gente usa a palavra. Quando de alguma forma eles acordam, estamos lá louvando e adorando. Eles entram no quarto e eles pegam a gente na presença do Senhor. De noite, nas orações, a gente vai orar, a gente vai pedir, a gente vai clamar, a gente vai testemunhar. O quanto temos gerado de vida, de espiritualidade na nossa casa. Isso vai fazer com que os nossos filhos desejam estar na presença de Jesus. Porque, amados, se porventura a gente vive de uma maneira religiosa, nós estamos criando religiosinhos. Que acham que igreja é sobre performance. Porque de repente a pessoa está aqui louvando, adorando, mas dentro de casa não existe a presença de Jesus. E se ela cresce observando isso, ela vai logo entrar em crise na fé dela. Eu acho que isso não é de verdade. A igreja, estar na igreja, passa a ser não mais prioridade, porque enquanto é refuginho, é divertido, é legal, mas quando a vida chega, quando a carne começa a gritar, quando o mundo começa a chamar para fora, quando o mundo começa a ficar atrativo, quando a carne começa a gritar, os hormônios começam a gritar. Se essa criança não tem vida com Deus, ela não resiste. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deva andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie. Ensinar no caminho que deve andar, sabe como é que é para pai e para mãe? Não é colocar ela lá no caminho, é segurar na mão dela e falar: vamos caminhar esse caminho. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar é segurar na mão da criança e falar: nós somos isso, nós vamos para cá. Jesus é nosso alvo, Jesus é nosso objetivo, Jesus é o lugar, é o caminho, é a verdade, é a vida, e é para lá que nós estamos indo. Não é achar que a gente vai colocar eles ali no refuginho e é isso que é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Quando fala: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É exatamente isso. Irritar aqui é sobre coerência. Sermos coerentes na educação, sermos coerentes naquilo que nós vivemos, da maneira com que vivemos, como nós vivemos. Não tem como, amados, sabe?
Eu lembro uma época que minha mãe falava isso para mim. E não tem frase pior do que essa. Do tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não funciona. Não dá certo. Você, eu, nós precisamos estar à frente modelando. Sabe? Quando Paulo, ele diz, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Eu me pergunto, será que a gente consegue olhar para os olhos dos nossos filhos e dizer essa frase? Será que os nossos filhos percebem quando a gente solta uma mentira? Mais do que isso, às vezes tem pais que mandam os filhos mentirem, manda dizer que eu não estou. Vai lá, fala que eu não estou. Às vezes pega uma mentirinha da mãe mentindo para o pai. A mãe foi no shopping, comprou uma coisa, escondeu antes do marido chegar. E aí, amor, foi no shopping, foi, comprou? Não, não comprei nada. Não, só fiquei lá olhando. Sério, não comprou nada? Não. Aí o filho está só olhando assim. Aí tem aqueles assim que vai falar, a mãe até tampa a boca. Quieto, menino, sai daqui. Sabe detalhes assim? Eles estão atentos a tudo. Eles estão olhando, observando cada detalhe, cada comportamento, cada atitude. Então, falar do Dia das Crianças, de alguma forma, é honrar as crianças, não é? Eu sei que está um pouco pesadinho para a gente essa palavra. É para mim também, amados. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Modelar não é fácil. Dispensa muita energia. O Senhor falou muito comigo em relação a isso. Ao longo dessas palavras que nós temos sido ministrados aqui, a gente passou por uma série Espírito Santo, não é? No último domingo, o pastor ministrou ao nosso coração uma palavra poderosa a respeito do orgulho. O quanto nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. O quanto a gente precisa saber olhar além da gente. Ser pai e ser mãe é um ato muito altruísta, porque a gente precisa se dispor, se dedicar a uma outra vida. E aí, eu pensando em tudo isso, essa palavra foi tão profunda para mim, ela foi tão confrontadora para mim, fez eu olhar tantas falhas em mim. E eu diante, na presença do Senhor, pensando em tudo isso e pensando o quanto eu preciso melhorar em relação a isso, de repente eu senti o Espírito Santo ministrando o meu coração, falando, filha, comigo é possível. O Senhor, Ele nos mostra o caminho, Ele nos revela a sua vontade e o seu desejo. Ele entrega para nós uma responsabilidade tamanha. Mas Ele diz, eu estou aqui para te auxiliar, para te conduzir, para te guiar. Eu estou aqui para fazer com que isso seja possível. A única coisa que você precisa é desejar que eu te conduza nessa jornada. E isso é maravilhoso. Não tem nada mais especial em saber, sabe? Eu não sei quanto a você, de repente você teve um lar, nota 10, pais exemplares. Um homem e uma mulher dentro de casa que soube conduzir com primazia, de maneira sábia e madura. Mas como eu também sei que teve muitos aqui que não teve essa oportunidade.
que viveu num lar disfuncional, numa casa não harmônica, desarmônica, alguns num contexto de violência, outros de abandono, de rejeição, outros num contexto de dureza, ou de dificuldades extremas. Sabe, cada um de nós viemos de um contexto e de realidades muito diferentes. E você, de repente, não teve a oportunidade na tua casa de aprender esse papel. Mas o Senhor está aqui, dizendo para mim e para você, em mim, através de mim, é possível que você aprenda. Por isso que ele fala que é necessário uma renovação da mente. Não vos conformeis com esse modus operandi do mundo, mas renovai a vossa mente. Quando ele fala disso é porque o Espírito Santo, ele quer gerar em nós essa novidade de vida que a gente não assistiu, mas através de nós é possível fazer diferente. Isso não é maravilhoso? Vou fazer uma pausa aqui, Stefano. Me veio uma canção, eu sei que vai ser um desafio aqui, mas se vocês puderem, se for só voz e violão, não tem problema. Se alguém, que às vezes não está na escala, mas sabe tocar essa música, é aquela Quero Ser Como Criança. Você pode preparar essa canção? Então eu vejo que esses 360, sabe? A gente como pai, na responsabilidade de pai e mãe, precisamos ter o coração como de criança para sermos bons pais e mães. E essa revelação que a palavra nos traz, mostra que se não for o Espírito Santo em nós, é impossível. Como, amados, voltarmos à inocência de uma criança, se não for obra do Espírito? Então a palavra, ela é tão completa porque ela nos indica o caminho e ela nos revela a maneira. E a maneira e a forma é nos rendermos à ação do Espírito Santo de Deus. Você por você, de repente, não consegue. Quantas mães eu vou atender e falo, pastora, eu perco as estribeiras, eu estou muito impaciente, tem horas que me dá raiva, quando eu vejo eu estou gritando, quando eu vejo eu estou, sabe? E a gente olha, e a gente pode aconselhar de várias maneiras, mas de verdade a resposta, sabe qual é? O fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor, alegria, longanimidade, benignidade, sermos bondosos. Longânimo é você ser tardio em se irar. É conseguir manter a paz em meio àqueles desafios que eles sabem, eles estão nos testando o tempo todo. Eles estão nos desafiando o tempo todo. Mas o Senhor, nós temos um privilégio, amados, tão grande, de termos o Espírito Santo disposto a trilhar conosco essa jornada. Essa jornada. Olha que coisa linda. Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam,
posicionamento de pai e mãe muitas vezes pode impedir. Mas se nós estivermos pendurados na graça do Espírito Santo e dizendo: me conduz, eu preciso de ti. Se tem uma missão que nós precisamos do Senhor, é essa. Se existe uma missão que dependemos do Senhor para cumprir com êxito e chegarmos nos nossos 80 anos e dizer: eu sou bem-sucedido, é essa. Como precisamos dele, como necessitamos do Senhor, amados, para termos sabedoria, para sabermos falar a coisa certa na hora certa, para sabermos sermos pulso firme na hora que exige e sermos amorosos, calorosos, carinhosos na hora que precisa também. Esse equilíbrio é tão necessário, sabe? Para que eles confiem, para que eles cresçam em segurança, num lar seguro, acreditando na família, acreditando que é possível confiar numa mãe que não mente, num pai que é firme na hora que precisa ser firme, mas é extremamente amoroso, que sabe elogiar, que sabe motivar, que sabe impulsionar, mas na hora que erra, chama para um papo reto, olho no olho, e fala: isso não combina com você, não combina com a nossa casa, não combina com o que a gente acredita, nós não acreditamos nisso, nós não somos assim, a gente não resolve as coisas dessa forma, porque a palavra de Deus nos ensina a fazer diferente. Como a gente precisa. Amados, o mundo não está de brincadeira. Lá fora existe uma intencionalidade ferrenha para roubar os nossos filhos. É um investimento alto, é um absurdo. Esses dias a Ana Júlia comprou uma cartelinha de, como se chama esse bichinho da moda? Capivara. Comprou uma cartelinha de capivara, um monte de desenho de capivarinha. De repente ela me chama: mãe, olha isso daqui. No meio dos desenhos das capivarinhas, uma capivara enforcada e outra com uma faca na mão cheia de sangue. É sutil, mas é nas crianças. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. As trevas já entendeu e tem investido forte, pesado, milhões e milhões e milhões. Não ignore, preste atenção. Porque quando o Senhor diz: ensina desde criança, as trevas ouvem e falam: então é desde criança que eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes a gente acha: isso é tudo besteira, capaz. Não, amados, não é. É tudo intencional, é tudo estudado, é tudo planejado. Preste atenção no que os seus filhos estão assistindo. Olha só, para terminar aqui. Há 2 semanas atrás, Bento, ele... Nunca tive reclamação na escola sobre ele, nunca tive. Sempre tirou nota boa, nota alta. E nunca tive reclamação. Ana Júlia agora é professora na escola que ele estuda. Então ela participou da reunião dos professores. E de repente, quem estava lá na mesa para ser discutido? Bento, de Paula Gadotti. E ela: nossa... Chegou e
foi falar pra mãe: mãe, deixa eu te contar uma novidade. E aí falou: ele é muito conversador. Conversa na sala de aula, e os professores falando. Essa minha mãe já foi chamada por esse motivo. Aí eu falei: sério? Eles falaram lá, estão falando o nome dele, que ele conversa demais, que ele atrapalha. Cheguei e falei: filho, contei, né? Eu e o G conversando com ele. Aí nós falamos assim: até a próxima reunião, é trimestral, tá? Reunião lá é a cada 3 meses, porque é trimestral, as provas são trimestrais. Você não vai mais jogar. O Bento jogava meia hora de Minecraft por dia, meia hora, e de final de semana 1 hora, de sábado ou domingo. Falei: 3 meses, até a próxima reunião você não vai mais jogar. Nós falamos para ele, demos essa direção. 3 meses, até a tua irmã ir lá participar dessa reunião e teu nome não for citado. Se seu nome não for citado, você vai poder voltar a jogar. E ponto. Não jogou mais, amados. E porque lá é assim, dado a direção ela é seguida, não tem negociação. 3 meses. Acabou os 3 meses, veio a reunião. A Ana falou: não, mãe, o professor disse que ele melhorou, que ele não atrapalha mais, que ele não conversa mais e tal. Ok, pois bem, posso jogar? Pode, meia hora. Tá bom. Jogou lá meia hora, a gente saiu, veio para uma reunião. Ana, meia hora, hein? Tá bom. Desligou. Deu meia hora, a Ana, né, pediu para ele desligar, ele desligou. Chegamos em casa. Tô embaixo assim, a gente mora numa casa que os quartos ficam no mezanino. A Ana falou: o que aconteceu? Eu disse: o quê? Ela apontou pro quarto dele lá de cima, eu no sofá. Tá chorando. Ué? Aí subi, menino sentado na cama, chorando. Ele não conseguia falar, ele só chorava, mas chorava. O que foi que você está chorando, filho? O que aconteceu? Aí ele olhou para mim e disse assim: espera, deixa eu pensar. Falei: que coisa estranha, que esquisito isso, tá muito estranho. Eu falei: Bento, por que você está chorando, filho? Comecei a me agoniar. Aí ele virou para mim e falou: porque a vovó morreu. Falei: não. Assim, eu sei que ele amava a minha mãe e tudo, mas não tinha contexto para ele estar chorando que a avó dele morreu há 5 anos atrás, do nada, assim, né? Eu falei: Bento, o que está acontecendo, filho? Não é por isso. E, gente, ele não sabia explicar o porquê ele estava chorando, porque deu uma angústia e uma tristeza nele depois de ter jogado meia hora de videogame. Ele ficou angustiado, bateu uma tristeza que ele não sabia explicar, e ele começou a pensar algum motivo na vida que poderia justificar a vontade dele de chorar. E eu falei isso para ele, eu falei assim: Bento, na hora veio, né, isso, eu tive esse discernimento na hora. Eu falei assim: Bento, você tá triste, você está angustiado, você está com vontade de chorar. Fazia 3 meses que você estava sem jogar videogame Minecraft. Você jogou hoje por meia hora e você está aí sentado triste. Esse jogo, ou é a música, ou é alguma mensagem subliminar, é alguma coisa ali que gerou uma tristeza no coração dele, que ele não sabia explicar. Eu falei: esse jogo gerou essa tristeza no teu coração, filho. Ele na hora fez sentido para ele. Sabe quando você olha e faz sentido para a pessoa? Ele secou as lágrimas dele. Eu falei: vamos orar aqui. Nós oramos juntos, repreendemos isso juntos. Ele desceu, pegou o DVD do Minecraft, pá,
pá, pegou a caixinha, jogou no lixo e acabou. Porque ele percebeu, o inimigo ali foi denunciado, foi derrotado, e algo que aconteceu ali, ó, gente. Então prestem atenção. As crianças às vezes ficam mal-humoradas, ficam briguentas, elas mudam no humor dela. Fiquem atentos a isso. Estou falando de algo que aconteceu agora na nossa casa. É espiritual, amados. Existe muito investimento para oprimir os nossos filhos. E a gente precisa discernir no espírito. Precisamos do Senhor. Quantos aqui reconhecem isso? Quantos reconhecem que nós precisamos do Senhor? Se você se reconhece, coloca, entende isso e deseja que o Senhor esteja de alguma forma se movendo no teu interior, te capacitando, te trazendo direção, discernimento para lidar com os teus filhos, se coloque de pé para que a gente possa orar. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nessa missão, que é uma das maiores missões que nós temos na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir com êxito, Senhor. Por nós mesmos, Pai, nós somos tão limitados. Oh, Senhor, eu oro pelas mães solos, Senhor, que a dificuldade é tão maior. Peço para que o Senhor, Pai, seja o parceiro dessas mulheres, aquele que está ali junto, conduzindo a criação dos filhos. Eu oro por cada lar, eu oro por cada casa, eu oro por cada pai, por cada mãe, por cada filho. Oh, Espírito do Deus vivo, derrama sobre nós da Tua porção necessária. Ajuda-nos a sermos coerentes, a sermos verdadeiros. Tira de nós toda a religiosidade, toda a falsidade, tudo aquilo que não é verdadeiro. Queremos ser autênticos na Tua presença. Queremos ser os mesmos dentro e fora. Queremos ser modelo para os nossos filhos, Senhor, de pessoas íntegras, verdadeiras, justas, honestas, tementes ao Senhor, que Te amam, que Te prezam. Queremos ser este, Senhor, que Te adora. Que a nossa casa, Senhor, seja um ponto de adoração nessa cidade. Que a nossa casa seja um lugar onde sobe um incenso de adoração, Senhor. Que sejamos estes, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada que é tão, tão desafiadora, Senhor. Sê conosco, Senhor. Abençoa-nos, Deus. Eu oro e peço para que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe. Que o Senhor os encha, Senhor, de sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor. Para cada mulher, Senhor, que possa administrar as demandas que são tão grandes de trabalho, de casa, de filhos. Abençoa essas mulheres, Senhor. Ajuda as mulheres, Pai. Que é tão árduo, é tão pesado muitas vezes, Senhor. Que o Senhor possa sustentar cada mulher. Que o Senhor possa derramar, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor sobre cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos orar pelos pais de maneira tal que haja, Senhor, em cada coração, Senhor, o interesse, o envolvimento, Pai. Promove, Senhor,
interesse no coração dos pais, que recaia, Senhor, sobre eles, da figura masculina, a responsabilidade do inculcar, a responsabilidade do ensinar, a responsabilidade do promover oportunidades para conversas profundas. Deus, em nome de Jesus, ajuda cada homem aqui nessa casa, Senhor, a desenvolver profundidade na conversa com seus filhos, desenvolver profundidade com princípios na conversa com seus filhos, e acima de tudo, Senhor, acima da comunicação, que eles possam modelar, Senhor, a intimidade contigo, que eles possam modelar, Senhor, a intimidade, Senhor, de uma relação sincera, verdadeira, transparente para contigo, Senhor, e que estes filhos possam, com tranquilidade no coração dos pais, se reclinarem, a se espelharem nos seus pais, diante desse ambiente de intimidade com o Senhor, de cumprimento da palavra de Deus, de obediência à voz de Deus, no serviço para com o reino de Deus, na generosidade para com as coisas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada homem aqui, assim como Josué, pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos essa direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.